E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês até 13h, trazendo o quê, gente? Muito conteúdo interessante. Eu sempre trago aqui artistas, movimentos sociais e hoje a gente vai misturar essas duas coisas, que é um movimento aí que se tornou uma grande voz, né? Diante desse desmonte da cultura, né? Eu lembro a primeira vez que eu me deparei, o próprio nome no Instagram já traz uma reflexão. Sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura aí que ficaram completamente desamparados durante a pandemia. E aí eu estou aqui com o Paulo Barros e a Ana Luísa Pradella, jundiaiense. Jundiaiense, bem-vindos, tudo bem? É isso aí. Bem, obrigado. Bom vê-los. Bom conhecê-la pessoalmente. Não é? Ó, Conversando faz um tempo. faz um tempo. Mas ainda bem que a pandemia deu essa trégua, né? A vacinação trouxe essa quase que uma segurança de estar presente do outro, né? E a gente pode se ver, se encontrar, né? Para essas discussões caminharem para além da internet, né? Com certeza. Vocês são uma associação hoje. Quero começar do começo. Uhum. Como vocês surgiram? Onde vocês se conheceram? Quem são as pessoas, os agentes aí dessa associação? Vamos começar. 2, 1, valendo! Bom, quando começou a pandemia, acho que é notório, né? Isso todo mundo sabe, que o setor da cultura foi o mais afetado, da cultura, do turismo, né? Uhum. E nós começamos a perceber o quão o setor era desestruturado e que precisava ser feito alguma coisa porque as pessoas realmente não tinham perspectiva, né? A arte, ela é o trabalho do presencial. Sim. Então, até as pessoas começarem a entender que daria para se migrar para o vídeo, para o online, isso demorou um tempo. E esse tempo de adaptação, as pessoas realmente entraram num processo mesmo de Foi um colapso. de todo mundo passando necessidades e muita gente saiu do setor. A gente até fala que grande parte dessas pessoas que saíram não voltam mais, né? Porque mesmo antes da pandemia, né? A pandemia ficou mais evidente essa desestruturação aí que você fala. Mas mesmo antes da pandemia, a gente que trabalha com arte e cultura vê que tem pessoas que tem que ter 2 trampos. Você vive de arte, mas trabalha com o quê, né? Sempre é uma piadinha triste que você escuta do tio do pavê no Natal, né? Exatamente. Dá vontade de responder, né? E aí o que a gente fez? A gente vendo essa necessidade, né, de trazer essa estrutura, a gente começou um diálogo entre nós, né? Vários produtores. A gente estava em mais ou menos uns 40, 46 produtores. Produtores técnicos, artistas. Toda a cadeia. Profissionais, né? Profissionais da cultura. E a gente foi dialogando, né? Exatamente. A gente foi falando, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa começar algum movimento, porque as pessoas não vão aguentar, o setor vai perecer. A gente precisa, de alguma forma, dar alguma esperança para essas pessoas. O próprio setor é desarticulado, né? Muito. Sim, demais. Desunido, né? Não, isso era uma questão, tanto da gente olhando para fora, quanto a gente olhando para dentro. Sim. A gente se viu também. Eu cancelei exatamente todos os eventos que eu tinha programado. Eu trabalhava na produção de um espaço cultural em São Paulo, que é o Ateliê Travessia, do artista Cacau, ele é multiartista. E eu cancelei tudo. A gente chegou a cancelar, sei lá, 60, 70 eventos, que tinha fechado até 2022. E aí, assim, nessa de todo mundo se olhou e todo mundo falou, pô, agora? Se eu não der a mão pra alguém, se alguém não der a mão pra mim, a gente não vai conseguir passar por essa. Porque era de todos os níveis. Sim, e a galera tem um olhar muito, no geral, tem um olhar muito raso da cultura. Acha que um evento brota do chão e quem faz o evento é o artista, né? Sim. E essa cadeia é invisibilizada o tempo todo, né? O tempo todo. É uma visão glamourosa, né? A gente glamoriza a cultura, tem essa glamorização, mas não se vê né, o backstage, o que tem por trás, toda essa estrutura, né? A gente até brinca, né? Que quando o evento dá certo,
O artista recebe o aplauso. Quando o evento dá errado, é o produtor que fez errado. Sim. Então, tem toda aí... E toda essa cadeia, né? E a gente sabe que até quem não é do setor sentiu, porque o setor cultural é o setor de maior capilaridade do mercado, né? Ou seja, o que é isso? Então você tem, por exemplo, espetáculo de teatro, você tem a costureira que faz figurino, você tem o serralheiro, o marceneiro, você tem o iluminador, então você tem outras profissões que se beneficiam do setor da cultura. Sim. Tem o pipoqueiro, tem transporte, tem saúde, Saúde, né? Quer dizer, é um dos setores que mais mobiliza pessoas de outros setores. Começa ali no flanelinha, na hora de ser do estacionamento, na hora de separar seu carro, do botequinho do lado, do restaurante que está no entorno, né? É muito ampla aí. Eu tenho uma costureira em São Paulo que ela é costureira, tá? Mas ela, acho que 70%, 80% do trabalho dela são pessoas do setor cultural. Porque um vai indicando para o outro e ela pegou o feeling, né? Ela pegou o jeito do trabalho. Então, assim, ela consegue fazer figurino de época. É uma pessoa que começa a ter uma outra visão, né, da própria profissão. Então, ela pega muito trabalho de pessoal de teatro, de musical. Quando entrou a pandemia, mesmo sendo costureira, ela sentiu um baque assim tremendo, porque 70% da receita dela acabou, de repente. Então, ele é um setor mesmo que movimenta. A gente vê 2,6% do PIB nacional. Nacional é da cultura, não é pouco dinheiro. Isso que é uma conta que consegue ser feita, porque a gente não tem mais IBGE, a gente não tem mais dados de nada, vamos combinar, 2019, né? Isso. A gente pega as tabelas da FGV, da cultura, por exemplo, a de São Paulo está desatualizada desde 2012. Acho que Recife que tem uma de 2021, se eu não me engano. Mas, assim, tudo relacionado à cultura está muito desatualizado, né? Assim, e esse lugar de quantificar, metrificar a cultura também, ele é enviesado, né, pela pesquisa, mas a gente não tem um número real, né? Não tem. Porque, assim, é um sentimento, não é um dado, né? Mas todos esses lugares que a cultura alcança, parece que ele consegue subir esse número de 2,6% do PIB, né? Sim. E é uma visão distorcida do que é a cultura. Quando acabaram com o Ministério da Cultura, foi o maior erro. Tem aqui, ó. Eu estava lendo aí. Foi o maior erro, porque assim, entende-se, quando fala-se cultura, na cabeça de alguns, entende-se de arte, né? A gente pensa em arte. Das expressões artísticas, né? Que é a ponta final ali. Isso. Mas ou a coisa glamorizada mesmo, quem trabalha na Rede Globo, Ivete Sangalo, né? São esses grandes players, né, de mercado. Mas a cultura, na verdade, a gente tem Ministério do Turismo, mas não tem Ministério da Cultura, não faz sentido. Porque o turismo deveria estar dentro do Ministério da Cultura. Sim. Entendeu? A educação deveria estar dentro do Ministério da Cultura, porque a cultura é tudo. Cultura, no sentido literal da palavra, é a roupa que você veste, é o teu costume, são as nossas relações, são as relações. O que a gente come, como a gente se comporta, o que a gente veste, por onde a gente anda, nosso sotaque. Literalmente, a identidade do país é a cultura. Sim. Então, o Ministério da Cultura, você acabar com o Ministério da Cultura, o maior erro é você tirar a tua identidade. Né? Esse é o maior erro que teve. Por quê? Porque é uma visão distorcida do que é a cultura. Mas se você fizer um passeio ali na Segunda Guerra Mundial, um dos pilares de destruição era acabar com a cultura de um povo. Ele perde completamente a identidade, não sabe quem mais é, você consegue dividir e conquistar, né? Mais facilmente. Exatamente. A gente tem essa história. E essa sensação que dá, assim, né? É óbvio que a cultura é plural, né? Não dá pra gente falar, olha, arte sacra que é cultura, né? Que são esses discursos que a gente, né, viu aí ao longo desses últimos anos de causa. A música é para, como que ele falou? Que falaram? Que é para chegar perto de Deus? Que Não, é também, né? Mas não, é também. Foi da Rouanet, que passou na Funarte, né? Que fala que a cultura deve servir unicamente, é esse que é o erro. Unicamente para... Unicamente, meu. Então, e assim, dentro desse caos que se estabeleceu durante a pandemia, desse desmonte que já vinha vindo ali num governo Temer, né? Essas questões, elas foram ampliadas e
além do financeiro e da desestrutura, também vem um discurso paralelo, né? Que a gente ouviu muito durante a pandemia. Eu não preciso de artista, eu preciso de médico, eu preciso de não sei o quê, para que teatro, tem que fazer hospital. Só que todo esse mundo- discurso foi comprado pela população, Só né? que, então, é outra visão distorcida, né? Porque, assim, todo mundo, se não fosse a cultura, tinha ficado louco dentro de casa. Sim. Porque você... Saúde mental, né, exatamente. gente? Cultura, a gente falando agora da arte, né? Da Sim. manifestação artística. Quem ficou a pandemia sem ouvir música? Quem ficou a pandemia sem assistir um filme? Uma novela. Ou uma Sim. novela? Quem ficou sem ler um livro? Quem ficou... Então, quando a pessoa fala assim, pô, não precisa do artista... Desliga a TV. Desliga a TV. Tira a TV, tira todos os quadros da tua casa, Livro, você entendeu? quadro, Livros, quadros. Tira até a publicidade, né? Da Isso. vida, Deixa a vida né? no Tira oco. tudo. Eu quero ver. Quero ver se vive, não? Então, Aí vamos pra barbárie mesmo, né? A gente sempre tá com cultura, a gente já tá um passinho da barbárie, né? Sem. E aí foi isso. A gente percebendo toda essa situação, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós nos juntamos, mais ou menos umas 40 pessoas, 40 e poucas pessoas, e começamos esse... A gente ainda não sabia onde ia chegar, mas a gente sabia que tinha que começar alguma coisa, e a gente criou esse movimento. Primeiro porque sou um de 11 milhões. Esse é o próprio dado do governo, né? Que a distribuição, por exemplo, da Lei Aldir Blanc, ela foi feita em cima do número de habitantes por município. E ela foi 5% em cima do número de habitantes. Então, entende-se que 5% de cada município são pessoas do setor artístico. Né? Então, isso dá... Por isso que a gente chegou nesse número de 11 milhões. Isso dá 11 milhões, mais ou menos, né, no Brasil. Então, somos cada um de nós somos um de 11 milhões dos trabalhadores de cultura. O que vocês acharam da Aldir, assim? Eu sei que foi emergencial, né? Ela teve várias questões aí durante o processo da Aldir. Eu queria, assim, um geralzão, assim, da Aldir, porque a gente está aí lutando agora para aprovar Paulo Gustavo. E Aldir Blanc 2. Aldir Blanc 2, porque você mesma disse, né? A gente tinha programação até 60 espetáculos, programação até 2022, a gente está falando de 2020, né? O espetáculo é feito com antecedência, né? Pelo menos era para ser, né? Tem um cronograma, enfim. A gente trabalha com essa antecedência toda, então rolou um efeito em cadeia aí, e esse prejuízo também é difícil de mensurar, né? Sim. Qual foi o prejuízo para a cultura, para os artistas, enfim. E eu quero saber o que vocês acharam da Aldir. Bom, a gente tem, já só para pegar o gancho, a gente tem um dado que a gente perdeu na cultura 600 mil postos de trabalho, né? Quando a gente fala que a Ford saiu do Brasil, perdeu 5 mil funcionários em uma fábrica da Ford, a cultura perdeu 600 mil postos de trabalho. Mais ou menos essa conta, de 550 a 600 mil postos de trabalho. O ano passado era 900 mil, esse ano já conseguimos retomar. Você vê como a gente é uma economia que anda rápido, né? Sim. A gente já conseguiu retomar 300 postos. Reinventa também, né, gente? Reinventa também. Agora, a Aldir Blanc, ela foi toda uma conquista, né, da esquerda. Isso não tenho como falar que não. Foi uma conquista da esquerda, da luta dos trabalhadores. Foi uma lei que trouxe a questão emergencial, mas tem toda uma questão em cima dela. Muito importante o repasse financeiro para descentralizar esse governo federal, porque o governo federal não ajuda, né? Todos sabemos, né? O Mário Frias estava aí até então, agora já colocou um advogado, né? Uma pessoa formada em direito no lugar, enfim, não cabe nem citar, porque não é uma pessoa da cultura, não entende o meio. Te garanto que... Eu achei que fosse entrar o PM, na verdade. O Porciúncula. Porciúncula. Graças, né? Ele também não... É a nossa briga, né? Ninguém compra uma casa feita por um artista. Mas, meu Você bem, compraria vamos combinar, Paulinho, querido meu coração, que meter um artista, né? E aí vem o quê? Regina. Não, a Regina foi decepcionante. Eu acho que... Até o Sérgio Manberti, antes de falecer, né? Querido, né, Sérgio Manberti, ele falou uma frase, né, que ele falou que ele ficou chocado com decepcionado com a Regina Duarte, porque a Regina Duarte, ela era um dos postos de luta da esquerda, ela já fez campanha pela Lula. Gente, porque é muito louco, porque daí quando a esquerda fala, tem que ser artista, não, mas vocês não bateram na Regina Duarte?
Mas É muito é uma louco questão isso, né? assim, né? Teoricamente, tem que ser artista, tem que ser, não digo artista, mas que tem ser que ser da alguém produção. do setor, porque você tem que entender, você tem que entender de lei, você tem que saber de tudo, gente. Desenvolver um projeto. Põe o Zé Celso lá, pelo amor de Deus, que é um militante da cultura há muitos Não é? anos. Sabe, não adianta, eu acho que assim, cada um na sua área, né? Sim. Da mesma forma que o setor ele é amplo. Né? Você tem artistas, mas você tem técnicos, você tem produtores, você tem captadores de recursos. Então você tem uma gama de profissionais, né? De profissionais que entendem de gestão, inclusive. Não adianta você colocar, e aí é a briga aí também. Não adianta você colocar uma pessoa porque é artista, mas que é uma pessoa que não. Bom, a gente viu o Mário Frias, que fez Malhação, um grande ator de Malhação. Ele Fez Mutantes também, né? Ele, da Malhação, ele alcançou status como ator na novela Mutantes, não foi isso? Fez isso? Fez, não fez? Fez, ainda, Pipo, bem não que fez? ainda bem que eu não vi isso. Com os olhinhos com raio? Então. Mas assim, vamos lá. Do que essa pessoa entende de gestão? Né? E é o que eu falo, tudo bem, você pode colocar uma pessoa formada em advocacia? Pode. Eu sou formado em administração, mas e aí? Agora, qual que é a questão? A questão é você entender e você ter isso, se a pessoa vai conseguir desenvolver esse trabalho, se ela conhece o setor. Primeiro, você tem que conhecer o setor. O que a Regina Duarte, sem desmerecer a Regina Duarte ou o Mário Frias, entende do setor? Do chão de fábrica do setor. Nada, o que entende? Quanto de teatro... De teatro, quantos trabalhos com captação de recursos eles fizeram? Não conhece nada, não sabe do setor, não conhece de lei. E aí entra, mete pau na lei, mete pau não sei o quê. Então são pessoas que não estão preparadas para isso. Sim, né? sim. Sempre tem um Danilo Miranda, né? Que é um Sesc São Paulo, uma das maiores instituições de cultura do país. E vários outros que a gente sabe que são... Aí sim, esses são gestores de cultura, são pessoas que pensam. Tem muita gente há muito tempo estudando política pública de cultura no Brasil. A própria Inti Queiroz, que é super minha amiga, parceira também, militante, né? Tá com a SAMI agora. Entende, estudou, né? Os mecanismos, fez doutorado, enfim. A Inti é uma das grandes... referências, ela teve muito com a gente nos processos da Aldir Blanc com o movimento, né? Ela sempre foi crítica aos mecanismos, às ferramentas da lei. Ela acho que foi o mestrado dela que meteu o pau na própria Rouanet de mudar mecanismo, de melhorar o mecanismo, de fazer alcançar, né? Sim. Essas pessoas, né, que entendem de gestão, que estuda, que tá na lida, que tem que realmente ocupar esses cargos, né? Voltando à lei Aldir Blanc. Agora, nenhuma lei, falando da Aldir Blanc até, nenhuma lei, e foi uma lei que surgiu de uma maneira muito repentina. Existem falhas, problemas na lei? Existem, mas eu acho que ela foi uma conquista, foi uma atitude muito positiva de terem... agora, ó, ouviram? Isso é água caindo no copo. Então, assim, foi uma conquista do setor... e até pela necessidade de ser emergencial a lei, de ser uma lei emergencial, ela foi feita às pressas, entre aspas. Então, assim, tinha algumas coisas que eu acho que já estão até pensando em... Já foram discutidas melhorias agora para o Aldir Blanc 2. Então, mas tem problema? Tem. Mas eu acho que o saldo é positivo. Claro. O saldo é positivo, porque as pessoas realmente estavam morrendo de fome. Aí o pessoal fala assim, mas que vem a coisa, que mamata, vocês tiveram aí dinheiro. Gente, é o seguinte... Uma coisa que quase ninguém sabe, né? O dinheiro veio, mas ninguém sabe o que a gente teve que fazer para ter acesso a esse dinheiro, esse recurso. O que a gente teve que fazer? A gente teve que montar espetáculo, a gente teve que apresentar online, pagar estúdio, pagar edição, pagar um monte de coisa que gente que não é do setor, que também recebeu dinheiro aí, né? Então... por ser uma lei emergencial... A contrapartida, que é tudo isso daí que eles pedem. Agora eu pergunto... O dinheiro, por fim, circulou, não ficou na mão do artista. Exatamente. Você circulou... Agora, assim, a lei
O recurso chegou. Pela primeira vez, foi a lei que mais democratizou o recurso. Sim. Muita gente que nunca tinha pegado lei nenhuma, dinheiro de recurso de lei nenhuma, pegou. Agora eu pergunto, as pessoas sabem, você que está aí na sua casa, sentado, que ouve música, tudo mais, você sabia que também foi dado subsídio para a agricultura? Para o agronegócio, e alguém está pagando mais barato, vocês receberam cultura de graça dentro de casa, porque a gente foi obrigado a fazer as peças, a produzir os espetáculos e não cobrar ingresso de ninguém mesmo, porque estava online e tudo mais, tá? Então todo mundo teve acesso a produto cultural gratuito, tá? O agronegócio recebeu um subsídio muito, mas muito maior do que da cultura. E já recebe, né? Já recebe. Antes da pandemia. Isso. E aí a pergunta, alguém está pagando arroz e feijão mais barato? Alguém está pagando batata, cenoura mais barato? Não, pelo contrário, mais caro. Então, não coloquem esse peso no setor cultural. Sim. Eu outro dia quebrei o pau com uma senadora, né, senadora, deputada federal, sei lá o que aquela mulher era, no Facebook, porque ela falou assim, quando começou essa história da lei Aldir Blanc, ela virou e falou assim, mamata, mais dinheiro desviado, roubado. Eu falei assim, minha senhora, no meu setor teve problema sim, de desvio, teve, como tem em qualquer setor. Agora, é infinitamente menor o problema de corrupção no meu setor do que o seu setor que você trabalha, do que a política. Porque o que o pessoal rouba na política... Um caso de desvio de dinheiro, um escândalo de desvio de dinheiro é muito maior do que tudo que já foi desviado na cultura. Um único na política. Sim. Então não me fale do meu setor. Antes, você fale do seu, para depois me falar do meu. Fora a corrupção, a gente tem umas aberrações, tipo a Forças Meia Bomba Armadas, 35 mil comprimidos de Viagra. Ah, não. Sabe assim? Foi Então, assim, né, um escárnio, né? É para satisfazer os soldados que estão lá. Vão tudo pra guerra, né? A mamãe falei, chamou a galera para fazer turismo sexual lá. Né? Então deve ser para isso. Enfim. A galera gosta disso, né? Comer picanha e é isso aí, né? Coisas, né? E o artista que se foda, porque ninguém precisa. A gente tem que ainda dar contrapartida. Sim. E assim, eu vou comentar da Aldir Blanc, tá? Vou fazer adendos aqui, porque... é isso, foi a maior democratização financeira de repasses, porque a gente precisava descentralizar desse governo federal, precisava ir para o governo de estado, precisava ir para os municípios. Teve município que nunca viu esse dinheiro na vida para investir na cultura, então realmente foi um ganho. Agora, isso escancarou uma outra parte, que é a formação do universo cultural. Claro, né? claro. E o que acontece? A gente teve municípios, a gente fez até um estudo, né? A gente fez um estudo que mostrou quanto foi devolvido da Lei Aldir Blanc para o governo federal e quantos municípios, uma média de 900. 900 e poucos 900 municípios. E poucos municípios no Brasil devolveram dinheiro da Lei Aldir Blanc, primeiro. Ou porque não tem gestor de cultura, sim, ou porque o gestor de cultura é primo do prefeito, é amigo, é uma pessoa que nem sabe o que ela está fazendo ali, ou porque a pessoa tinha medo de mexer com dinheiro, porque nunca viu dinheiro na vida. Esse medo eu participei, assim, de conversas com a administração pública que a ADM devolveu porque não ia saber prestar contas. E aí não tinha uma classe artística articulada com um coquetel Molotov na mão para cobrar que essa política fosse desenvolvida, né? E foi uma coisa que eu percebi também, a precarização do artista. Gente que não tem um currículo, gente... Nada. E acostumado, principalmente no interior de São Paulo, com a política de balcão. Sim. Sou amigo do prefeito, sou amigo de não sei o que, do secretário, e aí paga cachê, sei lá de que forma, né? Porque eu fico lá fazendo requisição, inventando um mecanismo para contratar artista, porque a administração pública, no geral, pelo menos na minha prática diária, entende que contratar sanfoneira é igual contratar guincho, que eu preciso de 3 orçamentos. Exato. Basicamente assim, se não for alguém, né, um Gustavo Lima da vida. Então também essa estrutura no interior de São Paulo, principalmente, onde essas pessoas, os artistas estão acostumados com política de balcão, foi muito triste olhar para isso. Mas isso é uma das vertentes do movimento. Que foi aí que a gente encontrou a precarização do mercado. A gente falou, se a gente aqui tem uma estrutura... tá passando o aperto que tá passando, você imagina quem não sabe. Quem não sabe escrever, quem não tem acesso. Porque a gente tá falando de comunidades indígenas.
comunidades quilombolas, comunidades caiçaras, comunidades que nem têm acesso Eu lembro que à língua. eu lembro portuguesa. que na época do Gil, a gente foi teve um evento qualquer, acho que foi na finada Cinemateca, e a discussão era justamente sobre aceitar projetos de forma oral. Sim. O Brasil tem essa necessidade. O que aconteceu? Pra A gente acesso. teve gestor no estado do Acre, Manaus também. Manaus, É. gestor, né, que a gente fala secretário da Cultura, que pegou a pastinha, pôs embaixo do braço e foi de aldeia em aldeia, ele preenchendo o material. Caralho, Ele sério? preenchia o formulário Vocês me encheram de esperança, para agora que eu as tava catando lenço aqui, ó. para que as Chorando. pessoas das aldeias, das comunidades Tivessem pudessem acesso ao recurso. Ele falou, não vou devolver o dinheiro. A gente teve contato com ele, né? Ele não devolveu o dinheiro. Ele pegou e foi, cadastrou um por um, fez um trabalho lá, Chamou pessoalmente. educadores, né? Chamou educadores. para ajudarem a traduzir as línguas, porque são várias línguas que a gente Que coisa fala no linda, país, gente. né? Então, isso a Globo não mostra. Isso a gente não vê divulgado, porque eu acho que é um puta exemplo legal. Sim. Porque a gente está falando de comunidades indígenas, ribeirinhas, enfim, mas de repente a gente tem aqui na cidade do lado pessoas que precisam também Artesãos. desse contato, desse acesso. Né? Violeiros, A gente tem as artesãos. pessoas históricas da cultura, Sim. não tem esse acesso. E outra coisa, não tem acesso a computador. Sim. Celular. Não tem celular. A gente não tem celular. O Brasil, ele alcança com internet 70% do país. Então, eu fiz um projeto voltado para educação via rádio, até a gente foi mesa da Unesco. Para, né? É. Mais alcance. Né? Mas pensando, saiu uma pesquisa na época da pandemia que só 56% da população tinha acesso, e isso contabilizando o WhatsApp que as pessoas contam como acesso. E aí, daí eu fiz um projeto que era um projeto voltado para educação, 0 dinheiros, mas com 20 professores ali com uma didática Paulo Freireana, assim, né? E aí a gente colocou as aulas na rádio para não perder aquele aluno do Enem daquele ano. E ao longo de 6 meses, passando 10 aulas por semana na rádio, quando acabou o projeto, quem me ligou na rádio foram velhinhos que estavam fazendo aula. Ai, Eu sempre choro quando eu faço esse projeto. Mas assim, a gente não tem noção dos lugares que a comunicação alcança quando você faz um projeto fora da internet. sim, sim. E a É muito rádio, louco, né? É um veículo de massa, né? Potencialíssimo. Sim. Né? Se a gente for falar de aldeias indígenas no meio da Amazônia, tem 1 ou 2 pontos de rádio que chegam. Não chega a internet, chega a rádio. Chega a rádio. E eles estavam querendo, inclusive, né, com esse governo maravilhoso que a gente tem aí, eles estavam querendo cortar o acesso à rádio, né? Mas Mas eles estão cortando de alguma forma quando você coloca um ministro das telecomunicações que facilita ali a igreja ter rádio, sim, político ter interesse, rádio. Aí você tem Tem todos esses interesses que você não tira a rádio do ar, mas você direciona ali que tipo de comunicação você quer, né? sim. Mas teve esse contraponto aí, teve muito gestor que a gente teve Que a legal grata saber. surpresa Que legal. de saber que tem gente que trabalha em pró mesmo, que tá afim, que faz e que dá a cara a tapa. Assim como ao contrário. Sim. Teve Sim. gente que largou mesmo, devolveu o dinheiro. Teve secretário de Teve cultura, corrupção teve secretário de mesmo. cultura de estado que falou o dinheiro vai ficar aqui na capital. Aí o pessoal do interior de um estado entrou em contato com a gente. Não vou falar do estado porque aí a gente denuncia quem é o secretário. É melhor ninguém ser preso porque o setor cultural precisa de vocês. E aí o pessoal do interior do estado falou, pô, estamos com um problema aqui, ajuda a gente. É um grupo de 230, 300 produtores do interior do estado lá. Que é um estado que a maior produção cultural do Brasil, para mim, é lá. E aí tem uma criação artística diferente. Caralho, eu vou muito pegar o mapa brasileiro agora e vou lá. Aí eles pegaram e falaram assim, ó, o secretário da Cultura de Estado aqui falou que o dinheiro só vai ficar na capital, quase que eu falo o nome da capital, só vai ficar aqui na capital. E aí eles foram perguntar por quê. Ele falou, porque não tem cultura no interior, só tem aqui. Nossa, Deu uma briga. Mas deu uma briga. Virou uma briga. No final, mas virou uma briga federal. Federal. Assim, que a gente se entrou também. A gente fez carta, ofício, abaixo-assinado e o caramba. Mandamos. Conclusão, conseguiram, né? Conseguiram. Espalharam o dinheiro. Nossa, Mas você vê que é absurdo assim, isso, né? É a cabeça, né?
E assim, cabeça não, também é o lance assim, eu recebi um dinheiro, eu vou promover aqui, eu não vou promover ali, porque ali não vai ter status, ali não, Aí não vai me dar voto, não né? vai Não dá votar, voto. não vai Sim. voltar voto, não vai... E fica aí nessa coisa politiqueira, Sim. né? Não fica na coisa do que é o dinheiro público, do que deveria ser, né, o dinheiro público. Mas assim, a Lei Aldir Blanc tem seu ônus e seus bônus, né? Então é isso, ela veio, eu acho que foi a primeira vez que a gente democratizou realmente esse dinheiro, e eu acho que essa Lei Aldir Blanc 2, né, que é a lei perene, Uhum. né, que é o repasse perene do financiamento para os estados e municípios, eu acho que isso é fantástico, porque é no município que se faz cultura, Sim. não é no Brasil. No município que faz política pública que alcança Exatamente, mesmo, que né? alcança a população, é Sim. onde o dinheiro tem que estar realmente investido, é onde a gente tem, onde tem o início, o meio e o fim da cultura, onde a gente tem todo o processo cultural, é no município. Sim. Né? Enquanto você não consegue desenvolver a cultura do seu município, você perde o seu município. Você perde em turismo cultural, que é o turismo bom, que é o turismo da família, que é o Sim. turismo de você trazer gente engajada, é turismo de inteligência. Você perde para coisas horríveis, você perde, começa a ter, né, ocupação, moradia, violência. E onde não há cultura, não há arte, a gente perde realmente a população, né? Você perde, né? Sim. Então, assim, eu acho que a Lei Aldir Blanc, ela tem essa vitória, e ela também escancarou esse outro lado da gente entender que a gente está num país ainda muito desigual no sentido de gestão cultural. Os municípios, tem aí 900 e tantos municípios que devolveram o dinheiro por ineficiência ou por desqualificação mesmo do próprio setor. E a gente teve dentro disso mais não sei quantos aí que a gente sabe que houve realmente corrupção. Que o dinheiro sumiu, que o dinheiro foi desviado, que o dinheiro não chegou. E que agora estão começando a levantar esses relatórios, estão começando a ir para cima disso. Bons gestores Sim. que conseguem olhar para isso e entender que o dinheiro não chegou na ponta. A gente tem um problema seríssimo de comunicação no país, seríssimo, onde as pessoas não têm acesso realmente a essas informações de cultura. Ainda não é transparente, Ainda né? não é transparente. A gente, quando a gente montou um movimento, a ideia foi conversar de um a um. E foi de um a um que a gente foi chegando em 23 estados. Por quê? Cada estado tem aquele município que tem uma galerinha que se desenvolve melhor, que é mais engajado, daí vem para próximo. E aí ele vai formando ondas. Sim. Aí a gente consegue se comunicar com pessoas fora da nossa bolha, né? A gente consegue transcender essas bolhas, porque a gente não sabe qual que é a realidade do Piauí. A gente não sabe qual que é a realidade de Manaus. Só quem está em Manaus pode falar o que está acontecendo lá. E se a gente quer ajudar o trabalhador de lá, a gente tem que saber a visão do cara. Quer saber como a gente pode agir. Não adianta a gente falar, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Nossa, você sempre falou isso, colonizar o outro, né? A gente tem... Eu lembro quando eu cheguei em Louveira também, cheia de ideias, né? Com aquela inocência de fazer gestão pública, de cultura. Tô tomando uma surra. Uma surra de entender uma outra realidade que furou minha bolha aí nesses últimos 20 anos de cultura, não serviram para nada, porque ali é muito particular, é muito diferente do que Jundiaí, do que São Paulo, do que qualquer outro lugar que eu tenha trabalhado. Assim. Por isso os conselhos de cultura, eles são tão importantes nas cidades, né? Porque o conselho é quem vai ajudar o gestor a direcionar o que precisa ser feito. E trazer as demandas também. Exatamente. É o contato direto. É o contato direto. A galera acha que, eu vou votar naquele vereador ali que ele prometeu cultura, vou votar na... Cara, você tem que estar lá. Tem que estar lá com o pé na porta, senão o negócio não vai acontecer. Eu peço para os artistas de lá me cobrem, né? Venham. Nesse momento eu tenho que apanhar, senão eu não sei nem para onde eu vou se vocês não me direcionarem. Porque eu posso propor um monte de coisa e nenhuma assim, de interesse do município. Exato. Dos artistas. Que a gente, nessa pandemia, fortaleceu demais é que a gente tem que exercer a nossa cidadania. Sim. A gente não pode só assistir. A gente tem que estar ali batendo na portinha, a gente tem que estar lá exigindo o que tem que entender das coisas. Dá trabalho? Muito. Lógico que dá trabalho. Muito. O que não dá trabalho pra gente conquistar na vida, né? Sim. E assim, a gente não pode soltar, é o país, a gente não pode soltar nosso gestor achando que ele vai resolver a minha vida. Ele não vai, ele nem sabe quem eu sou. Eu preciso ir lá falar para ele que eu existo, que eu tenho um bando de gente por trás de mim, que tem uma associação, que eu estou fazendo um monte de coisa, para explicar para ele como ele pode me ajudar ou como eu posso ajudar ele.
eu posso trazer demanda para ele? Aham. Você não sabe, a gente tem que exercer a nossa cidadania. Sim. Isso a pandemia eu acho que escancarou na cara da cultura, né? Exerça sua cidadania, forme a sua comissão, converse com o seu gestor, esteja próximo. Não coloca aquele tabu de, ele não me atende, eu não consigo nada com ele não sabe o que eu quero. Óbvio que ele não sabe. Se você não fala Bola com de ele. cristal ainda não tá funcionando, e mãe de Iná já foi embora há muito tempo, não é mesmo? Então fica um pouco difícil, né? Exerça a cidadania, né? O que vocês acharam aí desse PROAC do ano passado? 41 mil projetos inscritos, acho que foi isso, né? Pouco dinheiro, muito projeto. Então, isso daí é o seguinte, foi um pouco reflexo da Aldir Blanc, porque muitas pessoas que, inclusive, nunca se inscreveram no PROAC, tiveram a primeira experiência com uma lei de incentivo, que foi o Aldir Blanc, e se animaram. Foram contemplados. E lógico que o dinheiro não foi para sempre, né? Da Aldir Blanc, as pessoas continuaram sem trabalhar, e aí veio uma segunda lei, que é o PROAC, com outras características, mas muita gente achou que fosse ser igual ao Aldir Blanc, que tivesse, né, esse caráter assistencial que teve a Aldir. Né? Então por isso que a gente teve essa grande quantidade susto, né? Foi uma grande quantidade de inscrições. Quanto ao movimento, a gente deu assistência, né? A gente tem um programa que chama Tira Dúvidas, que é com a Cíntia de Almeida, né? Especialista em lei de incentivo, que é uma das... Que tá no YouTube. Tá no YouTube. YouTube som de 11 milhões. Cíntia de Almeida é especialista em leis de incentivo, ela trabalha com mega eventos, ela trabalha com lei Rouanet, ela trabalha com captação de recursos, é uma das diretoras do movimento. E o Leandro Taveira, que é um parceiraço nosso de Santos, que também trabalha muito com lei de incentivo. O apelido dele é Papa do PROAC. Eu sigo, ele tem um Instagram também. Tem um Instagram, o Papa do PROAC. Papa do PROAC. E daí eram os dois fazendo assistência. A gente fez muitos programas. Então eu entrava ao vivo e todo mundo jogava as perguntas lá. E acabou que esse programa virou vitrine pro Brasil inteiro. Então agora tem secretaria do Brasil inteiro fazendo Tira Dúvidas. Então liga lá no YouTube e fica a galera lá perguntando ao vivo e todo mundo respondendo. Foi uma iniciativa do Som de 11 milhões. A gente lançou esse formato, né, de tirar dúvidas ao vivo, online, e deu muito certo. A gente teve mais de 17 mil acessos nesses programas. Que legal. A gente sabe que mais de 112 projetos foram aprovados através desse programa, que tiveram assistência, que nunca tinham escrito projeto na vida, não sabiam como, e agora dão feedback. A gente teve essa gratidão, né, do pessoal dar esse feedback que conseguiu. Primeiro projeto que eu tô captando na minha vida, não sei o quê. Mas foi esse susto, né, porque o pessoal realmente achou que ia ser igual a Lei Aldir Blanc, que era um repasse financeiro muito mais simples. Mas o PROAC não é isso, né? O PROAC, apesar de ser uma lei de fomento incrível que a gente tem no estado de São Paulo, a gente é vitrine para o Brasil inteiro. Aqui tem lei que sai escarrada, que você pega a lei, você só muda o nome da cidade do município, até o erro de português sai igual. É igual. Então, assim, a gente tem uma vitrine muito grande. O PROAC é uma grande vitrine para o Brasil inteiro. Então, tem muitos estados que estão aderindo, né, esse sistema de editais. Mas ainda ele assim, para atender o estado de São Paulo é muito mínimo. Sim. Né? Ela não atende, né, o estado de São Paulo. A gente tem um setor cultural no estado de São Paulo que é essa coisa, né? 3,2% do PIB no estado, uma coisa assim. Eu não sei se é esse número. Acho que até mais, viu? Acho que é um pouquinho mais. Acho que é mais que 4. E a gente trabalha, sei lá, com 0,9% do orçamento, uma coisa assim. O orçamento da cultura também é uma coisa muito pífia, né? É muito pífia. É isso, é o setor de maior capilaridade. É o setor que é onde você investe R$1, volta 1,6 de imposto. Sim. Né? Nosso setor é o setor que mais rende para o país. É que não tem esse entendimento das próprias gestões, né? De que se ele investe em cultura, entretenimento, cultura, turismo, ele traz recursos para o município. Ele lucra. Além de recurso, traz educação, traz formação social, traz acessibilidade. Diminui violência. É transversal, né? Você conversa quando você ocupa uma praça pública com arte e cultura, a possibilidade desse lugar
ser um lugar violento, um lugar, né, diminui muito, né? E as pessoas, elas não entendem isso, né? Preferem colocar a GM lá, bater nas pessoas, enfim, do que você ocupar. Em Mauá, né? A gente gravou o programa em Mauá, né? Boletim de notícias, e a gente foi para a Casa do Hip Hop, que é um espaço lindo, que eles conquistaram, a comunidade conquistou o espaço, uma Casa do Hip Hop, onde acontece evento de dança, de música, a coisa mais linda o espaço, todo grafitado, atende ali a comunidade. E há uns 2 anos atrás, né, eles queriam colocar uma base da polícia. Da GCM. Queriam desfazer a Casa do Hip Hop e colocar uma base da GCM. Falei, gente, mas não faz sentido. Não faz sentido, porque aquilo ali que faz a comunidade vibrar, na frente de uma escola pública. A escola se utiliza daquele espaço. Sim. Faz as atividades ali. E eles queriam colocar. E a comunidade segurou no dente o negócio. E ficou, Casa do Hip Hop. Eles fizeram a GCM daí num espaço atrás, num outro ponto. Mas foi resistência do setor cultural, ali local. Lá em Louveira, um dos primeiros eventos que a gente fez, uma das primeiras propostas lá na Secretaria da Cultura, foi contratar a Cainha para falar com a GM. Sobre eventos, sobre cultura, sobre economia criativa. Como a gente não estava podendo fazer eventos, vamos conversar com os pares primeiro, com quem está dentro da gestão sobre cultura, para a gente pensar a cultura em conjunto para a cidade, para os grandes eventos, para os pequenos eventos, né? Enfim. Mas a GM foi super parceira, assim, teve uma mudança de chave ali com essas palestras, com essas conversas, assim, a GM está muito alinhada com a cultura agora, então acho que é importante. Em São Paulo eu fiz um trabalho com a PM, naquele espaço cultural que eu trabalhava com o Cacau, que a gente recebia os PMs para fazer uma travessia, que a casa inteira é uma instalação de artes visuais. Então a gente recebia eles com um cafezinho, a gente fazia toda a visitação no espaço, explicava as obras. Eles liam poesia. Mas chegava no final, os caras estavam mole, assim, tranquilos. E muda. Muda o jeito que eles lidam com o mundo. Porque, assim, a violência é dos dois lados. Tem tanto a violência da polícia para a população, quanto da população para a polícia. Porque a gente tem nesse inconsciente o medo. O medo, claro. Né? Tem esse universo do medo. Só que nem todo PM é violento, nem todo, não é assim. Eles também estão dentro de uma estrutura de super opressão, né? Super então, assim... Gessados. E esse era um batalhão que era super interessante, porque o batalhão ele tinha mulheres na liderança. Ele subia todos os cargos femininos, eles tinham uma plantação dentro do batalhão deles, então eles trabalhavam com terra, e faziam essas visitas em espaços culturais. E era um batalhão completamente diferente, que eles tiraram até os adesivos do carro, assim, eles falaram que era a polícia humanizada, né? Era para ser uma vitrine. O que aconteceu foi que, com tudo que aconteceu na política, foi suprimido esse batalhão. Claro, né? Quando a gente fala de polícia, o fim da PM, desmilitarizar a PM, são esses tipos de ações que é pensado para substituir, né? Sim. E, enfim, infelizmente. Tá num universo um pouco violento demais, né? Sim. E é isso, a falta de cultura. Me conta do boletim, porque assim, vocês viraram um farol de luz no Brasil, com o trabalho de vocês, que começou aí durante a pandemia, viraram uma associação, né? Então, existe uma organização, existe uma pessoa jurídica ali, né? E isso também permite ampliar os trabalhos. Sim. E agora vocês estão com esse projeto, além do YouTube, enfim, dessa assistência que vocês dão aí para... não só para a população, né, os trabalhadores da cultura, mas também para gestões. Boletim de notícias. Sim. Conte-me mais. Assim, da mesma forma que tinha o Tira Dúvidas, a gente e os assuntos que a gente levava, né, para esse público nosso os profissionais que estavam ali passando necessidade, esses assuntos são muito chatos. Falando a real, é muito chato você ler um edital, você entender um edital, você fazer uma planilha de custos, você fazer uma prestação de contas. São assuntos difíceis, assuntos chatos. Então a gente achou uma maneira de falar sobre esses assuntos de uma maneira um pouco mais leve, com humor, com uma linguagem mais acessível. Foi aí que surgiu o boletim. Uma forma da gente levar esse assunto dessa maneira mesmo, de uma maneira mais leve, mais acessível. Começamos a gravar isso daí,
né? Fizemos Na minha casa? na casa da Aninha. Com meu celular. Guerrilha. É, Guerrilha. E o programa, assim, foi muito bem aceito. Isso para nós foi uma surpresa, assim, porque... assim, a gente gosta de falar besteira, na verdade. Nossa, a gente hoje tá sério aqui, mas a gente fala besteira pra caramba. Então... Traz o uísque aqui que agora o programa vai começar. Aí começa. Falando nossa língua. Aí a gente começou a fazer esse programa e o pessoal falava assim, mandava, né? A gente teve um feedback muito legal. Pô, pela primeira vez eu tô entendendo sobre Rouanet. Pela primeira vez eu tô entendendo sobre PROAC. Nossa, vocês me fizeram entender aqui tal coisa. Então as pessoas que eram da cultura e muitas até que não eram da cultura. A gente começou a desmistificar a coisa. Que é importantíssimo. Aí esse programa começou a pegar força. Aí, quando saiu pro PROAC, a gente falou, bom, vamos inscrever ele no edital, mas de audiovisual, mas com uma outra ideia, de a gente fazer isso, porque a gente já sabia que a pandemia provavelmente ia, né, chegar um momento que ia acabar, ia dar uma trégua. A gente falou, vamos fazer isso presencialmente, vamos tentar pegar o estado inteiro, vamos. Então a gente viu a divisão do estado, né? Tinha algumas divisões em 10 regiões, a gente achou uma outra divisão com 16, outra com 13. Depende, né? Tem engraçado isso, né? Aí a gente viu essa de 13, a gente falou, será que dá para fazer 13 cidades? Aí a gente fez fez o projeto. Provisionou um pouco esse quanto que seria para fazer isso. A equipe, tudo. A gente falou, dá para fazer 13 cidades. Então vamos pegar uma cidade de cada região do estado e vamos fazer esse programa mostrando a cultura daquela cidade, daquela região, né? Mostrando os processos culturais que estão sendo realizados, a gestão dessas cidades, né? E falar com... Aí também a contrapartida, qual que a gente pensou em... Vamos falar com os alunos do ensino médio. Por quê? Porque muitos desses alunos da rede pública, porque muitos deles saem direto para o mercado de trabalho. Sim. E o ensino médio... O ensino fundamental e o médio é onde começa a produção cultural consciente. A gente produz cultura e arte desde que nasce. Mas, de uma maneira consciente, na escola. Sim. Né? E é onde você vai montar seu grupinho de teatro, de dança, onde você vai discutir arte. É onde você vai descobrir sua primeira lata e vai sair pichando. Exatamente. Tudo, né? Tudo. Porque é importante falar, né, que tem fazer essa provocação, né? Que a arte não é só aquilo que a gente aceita socialmente, né? Exato. Então, o picho também, eu estava conversando com uma galera de escola estadual pública, que a galera é do picho. E tem uma coisa ali, né? Temos que olhar para isso. Foda. E aí, o que a gente faz? A gente pega e vai conversar com esses alunos, e é muito legal. As experiências que a gente está tendo até agora são maravilhosas, de aluno... terminar, vir chorar, falar com a gente, sabe? Ela não tinha perspectiva. Porque a gente fala da cultura, da arte, como profissão mesmo. Né? Como mercado de trabalho. Sem harmonização, nem Então a gente fala, você vai ter que estudar tanto quanto uma pessoa que faz medicina. Você vai ter que estudar muito, meu amigo. Você não vai parar de estudar nunca. Estudar para sempre. Para sempre. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente leva para esses alunos, né, essa outra visão do que é o setor e de como o setor ele é um gerador de recursos para o município. Ele é a identidade desse município, da importância que isso tem e da importância que eles têm de estar começando isso agora. E o caminho que eles vão ter que percorrer. Então, essa é a contrapartida do projeto. E aí, no final de tudo isso daí, a gente vai ter um material de 13 municípios, onde a gente consegue ter um panorama genérico, né, geral do que é a cultura no estado de São Paulo. Né? Pelo menos assim, uma amostra de cada região, uma amostra, e esse material vai virar um documentário. Porque a gente não tem isso, a gente não tem essas referências unificadas, né? Aqui na região, agora, por conta do circuito de turismo, daquelas regiões turísticas, né, do governo estadual, agora os secretários de cultura, os gestores de cultura da região de 8 cidades estão alinhados, fazem reuniões mensais
para discutir, por exemplo, esse ano não vai ter carnaval. Todas as 8 cidades alinharam juntas o Que não comunicado que não vai ter carnaval. É um Então consórcio, também né? Consórcio. não é um consórcio, chega a ter. não, ainda não. É uma coisa super informal ainda. Tá. Mas como Jundiaí tem cidades que são, né, tem coligadas aqui, que eram bairros, inclusive, da cidade, né? Então há muita transição das pessoas, né? As pessoas consomem numa cidade, na outra. Então, pensando nesse lugar, existe esse grupo que discute, inclusive, vamos soltar edital, vamos pensar em cachê, vamos, sabe, como que a gente vai trabalhar. E eu acho isso importante também, olhar de uma maneira, sair da cidade, olhar de maneira macro esses trabalhadores para não unificar a política pública, mas de ter uma coisa ali onde as pessoas do entorno saibam que estarão garantidas de alguma forma, assim, né, na hora de pensar a cultura. Sim, que é super importante. Essa coisa que você falou de profissionalização da cultura desde de jovens, eu acho super importante, porque a gente hoje vive uma indústria cultural que se confunde com a indústria da celebridade, do entretenimento. Então, assim, às vezes o cara... Eu vejo muito isso na molecada que tá indo pro trap e tal, né? Que não é mais só sobre música, mas é sobre ostentar, é sobre o que eu acho legítimo. Eu acho que, mano, carrega os correntão de ouro e beleza, entendeu? Mas também a gente tem esse lugar que gera uma falsa sensação que ser artista vai te deixar naquele lugar milionário. É como o garoto que acha que vai ser jogador de futebol e vai ser o Neymar. E não quer nem ser o Neymar pelo gol que ele marcou, ou pelo tanto que ele jogou, quer ser pelas facilidades, pelos likes, pela grana que ele ganha. pela grana, porque a grana é um facilitador de mundo ali, né? Então, olhar também por esse lado, nessa galera que está em formação, né? É super importante também, né? Que a gente sai desse lugar que o capitalismo gosta bastante, né? Assim, Tem outra coisa também. O pessoal do ensino médio, eles... muitas vezes a família fica super reticente, né? O que você vai fazer? Não, você quer ser artista, mas você vai estudar. Faz administração, faz advocacia, faz medicina, pega esses trabalhos tradicionais. E, na boa, hoje, no século XXI que estamos em 2022, que a gente tem que lembrar isso, porque de vez em quando parece que o país voltou 30 anos atrás. 1822 nós estamos. A gente, de vez em quando, tem essa coisa retrógrada, mas a gente está no século XXI, a gente está na maior pulverização e globalização do mundo. As profissões que você consegue se expandir para o mundo estão relacionadas com cultura e turismo. Sim. Você não vai falar que você vai fazer medicina aqui e você vai trabalhar em outro país. Não vai mesmo. Vai. E medicina, direito, advocacia, hoje em dia tá todo mundo tá trabalhando tanto quanto qualquer profissional de cultura. Sim. É o mesmo trabalho, é o mesmo rendimento financeiro. É a mesma coisa. E precisa trabalhar as mesmas questões com relação à divulgação, rede social, né? Muito todo louco. Todo mundo meio de uma mesma panela. Na mesma panela, exato. A gente já não tem mais isso de emprego seguro, carteira assinada, CLT. Não tem isso. Não tem mesmo. Tem, tá? Beleza, tem. Somos todos uberizados. Somos todos uberizados. O artista mais tempo, né? É que a gente, por ser uberizado há muito tempo, eu acho que a gente já tem uma metodologia de trabalho que a gente é empresário da gente mesmo. Sim. Porque senão a gente não faz as coisas. O projeto tem que... A gente está criando um projeto, a gente precisa saber como a gente vai viabilizar o projeto. Porque senão ele não sai do papel. Sim. Né? Então, assim, eu acho que hoje em dia, você falar de emprego seguro, de você falar de fazer uma faculdade segura, eu acho que, na verdade, é uma brisa, uma grande brisa, porque isso não existe. Se a gente está falando de emprego, é você trabalhar com o que você ama, pelo menos para você ter fôlego, para você sempre estar se renovando, para você sempre poder estar atuando, seja qual área for. E a cultura está dentro disso, ela não difere de nenhuma outra interface de trabalho, nenhuma outra. Agora, quem trabalha com cultura tem o planeta Terra na mão. Sim. As outras profissões não. E o lance também que a galera tá tão soterrada desse caos, dessa desestruturação de cultura, perdeu um monte de posto de trabalho, tem gente que não vai voltar pro setor cultural. Não vai. Né? Que esses postos de emprego que a gente perdeu, é gente que não
que não volta que mais. não volta mais. E é louco pensar de como a gente é soterrado pelas coisas do dia a dia. E aí, os próprios artistas, eu entrevisto muita gente aqui que não conseguiu produzir porque estava soterrado em um monte de questões com relação ao futuro do trabalho, né? Sim. Na área da cultura. E aí você também perde completamente a tua criatividade, o chão, né? Vai trabalhar com outra coisa, né? Sente esse baque, assim, em vários sentidos, né? É que eu acho que falta muito ainda, que eu acho que essa é uma bandeira do nosso movimento mesmo, sabe? De entender que é uma profissão. Sim. De entender que não é um hobby, que você vai ter que estudar também. Você vai ter que entender coisas que você não quer entender. Você vai ter que saber fazer finanças, porque a gente trabalha com projetos esporádicos. Agora tem projeto rolando, a gente está com o boletim rolando através do PROAC direto. Então, Tá o salário está garantido Tá nesse garantido projeto. esse tempo. Agora, até o próximo projeto. Agora, a hora que parar é sazonal, e daí até eu emplacar o outro. Eu tenho que administrar financeiramente, eu tenho que me administrar financeiramente. Né? E tem que entender que o universo cultural trabalha dessa forma. Sim. Né? E a gente parar de alocobrar que ali na frente vai ter. Não, a gente tem que trabalhar com o que é realidade. E tem que trabalhar como trabalhador mesmo. Não tem essa de ninguém me acha, eu sou artista, mas ninguém me compreende. Não vai compreender mesmo. Não vai mesmo. Porque cultura é novo, cultura é que romper paradigma. Cultura é você trazer o que ninguém sabe mesmo. E o brasileiro não, né? O ser humano não está preparado para o novo. O novo é sempre um rompimento de barreiras, né? Então, trabalhar com cultura tem essa questão, né? De você estar sempre trazendo o novo, de você estar sempre apresentando o diferente. Então, isso tem uma questão, que é, se você não acreditar em você e você não estiver muito bem formado, para você estar fazendo aquilo ali, querendo chegar no teu objetivo, dificilmente você vai alcançar. De novo, isso em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Senão você vai ser medíocre em qualquer profissão. Queria que você falou de projetos, né? De um projeto rolando, o salário está garantido, aí tem que emplacar outro. Queria só que vocês dessem aí uma pincelada para nossa audiência, a diferença de aprovar um projeto e captar. Aonde está esse dinheiro? Onde a gente acha esse dinheiro da captação, né? E editais, porque existe uma diferença de conseguir esse recurso financeiro, né? E a gente tem um gargalo muito grande ali na hora de fazer captação também, né? São dois tipos mesmo, né? Bem característicos. A captação normalmente é feita em cima de edital que tem dedução de algum imposto. Então, por exemplo, você tem a Rouanet, que é o imposto de renda. Você tem o PROAC ICMS, que é através do ICMS, né? Que já é uma lei estadual. Tem o PROMAC também. Tem o PROMAC também. ISS e IPTU, né? IPTU, isso. Exatamente. Então, como que funciona nesse caso? Você vai criar um projeto, você vai mandar para o edital, vai ter uma banca que vai analisar o teu projeto, vai ver a tua planilha financeira, né? Então, quanto que custa para você desenvolver aquele projeto e vai te dar um ok. Vai falar, teu projeto aprovado. Vai validar por competências técnicas, financeiras. Sim, excelência né, em todos os sentidos. E aí você vai poder captar esse projeto. Aí você vai, se você entrou na Rouanet, você vai captar através do imposto de renda. Então você vai procurar uma empresa que vai te transferir essa renda para você desenvolver o teu projeto e vai deduzir do imposto que ele paga para o governo. Da mesma forma com ICMS, com bancos, enfim, com outros. Já o projeto de edital, né, direto, do recurso direto, ele já é um recurso que já é destinado ao setor e vai ser repassado diretamente. E aí você precisa, da mesma forma, montar um projeto. Isso daí você não tem como fugir. É meio que uma receita de bolo, né? Assim, esses são os ingredientes, as quantidades. Isso. E aí você, sendo aprovado, esse dinheiro vem de uma maneira direta, você vai abrir uma conta no banco que eles vão te pedir, provavelmente o Banco do Brasil. E aí esse dinheiro vai cair lá, você vai utilizar ele para desenvolver o teu projeto, vai ter toda a prestação de contas, então tudo tem que ser muito bem feito, você tem que pegar nota de tudo no CNPJ que passou no projeto e tudo mais, e você vai prestar conta de todo esse dinheiro que você pegou. Né, da mesma forma. E você fica até 10 anos respondendo essa prestação de contas. Exatamente. Então, você tem que ficar com toda a documentação em dia, porque em 10 anos eles podem te acionar para você ter que trazer alguma informação do projeto. Então, histórico do projeto, fotografia do projeto. Que realizou mesmo, que o dinheiro... Guardem tudo. Né, digitaliza as notas. Some, nossa, coisa de
pedágio, ticket de mercado, tudo mesmo, some. Né? Some. Mas eu vou só colocar adendos aqui na Lei Rouanet, a gente trabalha com o teto de 1 milhão, né? Porque eles diminuíram muito, né, o acesso. Inclusive, teve a questão dos cachês do artista também, né? 3 mil. 3 mil para cachê artístico, então a gente pode fazer até 15 peças, né? Teatro, né? Que é 3 mil cada cachê artístico, se não me engano, de orquestra, 15 mil por apresentação. Mas tem os tetos, né? Mas o projeto como um todo, né? Mas geralzão é 1 milhão, só para patrimônios, revitalização de patrimônios, que ele pode ter um valor maior, que eu acho que, se não me engano, é 4 milhões a 6 milhões, né? Essa coisa da Lei Rouanet, é bom a gente falar bem da Lei Rouanet, né? Porque a Lei Rouanet, ela não é o repasse de dinheiro do governo para projetos culturais. Não é isso. Ele é um selo que o governo dá para falar o seu projeto, ele pode usar a dedução de imposto, ICMS, não. IR, imposto de renda. Imposto de renda, para você poder ir atrás de empresas, daí você tem que ver que empresa que colhe IR. E como você chega nessa empresa é o grande gargalo, né? Porque essa mesa ela é inacessível, essa mesa de reunião ela é bem inacessível. Às vezes você até consegue, mas às vezes a empresa não se interessa pelo seu projeto. Então... E assim, toda essa política pública e tudo mais jogou o artista todos numa vala comum, né? Então... tem muita empresa com medo de colocar dinheiro, com medo de que vão repassar as finanças da empresa se eu deduzir o meu imposto para colocar ali no projeto. Então, assim, o Estado terceirizou essa responsabilidade de políticas públicas de investimento e deixou para empresas privadas. Sim. Que aí tem várias questões, né? De estar pagando imposto, de poder fazer a dedução. Exatamente. Não, e tem a questão assim, que as empresas... Até em São Paulo mesmo, o PROAC ICMS, né? É uma lei incrível. Mas a gente não tem a promoção para as empresas patrocinarem. A gente tem a promoção para o artista escrever projeto. Sim. Agora não tem em nenhum momento uma promoção... Invista em cultura, sua empresa pode... Então a gente tem 1,2% de empresa em São Paulo, 1,2% de empresa em São Paulo que investe em ICMS em projetos do PROAC. Não é nada. Sim. Perante ao que a gente tem de empresa em São Paulo, nada. E tem um teto também, né? A gente tem um teto ali que passou daquele teto, as empresas, ainda que tenham valor, elas não podem mais destinar, né? Sim, tem o PROAC, o ICMS trabalha com o teto de 1 milhão também, se você tem a empresa há mais de 2 anos, né? Não, o teto geral, tô falando montante geral. Sim, 100 milhões, você não vai ter 100 milhões. Saiu a semana passada, acho que era dia 13 de abril. Não, dia 13 é hoje. Não. 13 é depois de 11. A gente não sabe que vida é hoje, tá pra sair. É isso, dia 13 vai... Então, aí, gente, é novidade. Dia 13 vai sair... vão soltar o dinheiro, né? O Saleitão falou. Não, o governador... Eu vi, recebi um convite que vai ter vai ter uma live, vai ter um ato. E 100 milhões vai para ICMS, né? Para captação de recursos ICMS. E 100 milhões vai ser investido em PROACs de editais, né? Editais direto, PROAC editais, PROAC direto. E eu acho que eles vão manter esse de auxílio de 5 mil reais. Que foi importante também. Foi importante, muito reduzido, mas foi importante. A gente não pode tirar os méritos. Da coisa, mas assim, tem que desenvolver muito mais, porque tem muito mais profissional do que isso, né? Então... É isso, mas captação de recurso. E para chegar, vou dar dica aqui, então. Bora! Para chegar em empresa, gente. Gente, empresa, você está vendendo o teu peixe, né? Se você quer captar recurso, você está vendendo o seu peixe. Não adianta chegar na empresa com um projeto feio ou com um projeto meia boca, aparentemente. Você tem que fazer o projeto de marketing. Fazer brilhar. Tem que fazer brilhar. Nossa, sua empresa vai estar sendo vendida aqui dentro do meu projeto, a sua empresa vai aparecer. Quantifica, é bom, né? Exatamente. Quantas apresentações, quantas pessoas vão participar, que tipo de nicho você vai atingir. E isso tudo ajuda. E assim, entrar em contato com a empresa não é entrar em contato com uma e se deu como vencido. Entrar em contato com 100, todas, sabe? Inclusive tinha uma lista, não sei se está disponível ainda, mas sempre tem uma lista, né, de empresas que aportam, né? Pra você ter uma ideia ali de empresas que são cadastradas, né? Tem.
Mas aí ir atrás e com a cara e com a coragem, né? Falar com 100 para ir marcar seu primeiro ou segundo gol, vamos lá, mas tem que falar com um monte. Não pode desistir, Não né? pode desistir. Me conta, 13 regiões, vocês sabem decor? Eu vou fazer... Não, Mais né? ou menos, Tudo mas bem. eu vou... mas são... Desculpa. Não, assim mesmo, minha memória não é tão boa assim. Não, eu posso deixar listado Mas, ó, aqui. A gente já fez Santos, Mauá, estamos aqui em Jundiaí, mas tem Piracicaba, tem São José do Rio Preto, tem Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Marília, Bauru, Taubaté, Franca, Sorocaba, que eu me lembro só, mas deve ter Mas mais eu acho uma. que deu. Deve ser isso Eu daí. tava contando seus dedos, então tá bom. mas acho que... Então é isso. Eu me perdi porque teve tudo na mesma mão. ele fez na mesma mão. Foi por isso que eu me perdi aqui também, mas é isso. Serão essas cidades. Tá? E o resultado sai quando? Esse material já fica disponível? É o seguinte, cada cidade está sendo lançado o programa Por na que semana... choras, galera do audiovisual? Na semana posterior ao que a gravação do programa sempre sai na quarta-feira. Então, se a gente vai gravar aqui amanhã, na quarta-feira que vem, já está disponível esse programa aqui de Jundiaí. Linkado. E no final a gente vai... Aí é uma outra história. Esse documentário aí a gente ainda não tem previsão, mas a gente tendo material, a gente começa a trabalhar com isso. E de olhar, né? Porque a hora que fazer documentário também, o material que você recebe muda completamente a história, né? E isso é legal porque é o contraponto das reuniões que a gente tem com o gestor de cultura, ele diz o olhar dele, ele diz a visão dele, o processo de gestão, e o encontro com os artistas. E daí eles também falam como eles recebem essa informação, como chega, qual que é a dificuldade. A gente entende, cada cidade que a gente está indo, a gente entende o gap que tem de comunicação entre os processos, né? E o que tem que melhorar. E isso num panorama de 13 municípios no estado de São Paulo vai dar uma visão geralzona, assim, né? Como a gente pode melhorar e como a gente pode trazer mais informações ou como a gente pode auxiliar os gestores, né? Que eles estão lá para servir a gente. Sim, né? Então, claro. Como a gente pode auxiliar os gestores, de repente, nessa melhora, né? De atendimento. Que é isso, não vai cair do céu, tem que ir lá e bater na porta. Exato. Dá os contatos de vocês aí. Instagram, sou numeral, né? Sou de 11 também numeral. Sou de 11 milhões. Estamos no Facebook, no YouTube, Twitter. Tem WhatsApp, o Telegram também, não tem? Telegram também. Sou de 11 então milhões. Só nos procurar. Tudo isso, @sou de 11 milhões. Você encontra tudo isso no nosso site. É somde11milhões.org. Também numeral. Tem tudo. E aí lá tá tudo, inclusive o boletim de notícias, tem uma página dedicada ao boletim de notícias, então todos os programas sobem lá. Tem o Tira Dúvidas também, e a gente deixa o contato aberto também pro público em geral, em qualquer rede que entrar em contato vai ter acesso a gente, pode pedir o Tira Dúvidas específico da sua cidade, pode pedir um programa específico, eu quero que vocês falem com a escola, eu quero que vocês... Quanto tempo tem o boletim de notícias? Normalmente é um programa de dois blocos, de 20 a 30 minutos. Pra não cansar, né, que tem que ser humor, né? Que eu já quero replicar na rádio também, né? Poxa, pegar uns especiais aí a gente põe pra galera ouvir. Legal. A gente tem que ocupar espaço, que é o que nos resta nesse momento. Faz bem. E é isso. Ana, prazer te conhecer também, Obrigado. Paulo. Prazer Obrigado nosso mesmo. de estar Nossa, aqui muito com bom. você, essa Seja a primeira oportunidade. de muitos certeza. encontros. Estamos aqui do lado, a gente vem quando só Quando chamar. minha mãe mora aqui no 9 de julho. Do lado da produtora. Gente, essa galera trabalhou mais que o Ministério da Cultura que não existe nos últimos anos. Com certeza. Isso aqui, era pro IBGE tá fazendo, entendeu? Era pro governo tá fazendo, mas a galera civil se articula para fazer acontecer. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Galera, é isso, vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Lembrando que você que tá ouvindo pela difusora, vai até as redes sociais do programa Francamente, vai ter um monte de link lá e você também no YouTube vai ver o rostinho dos nossos convidados. É isso, vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água, façam molotov e tchau. Francamente, com Tainan Franco.